basicamente, nós fizemos 3 projetos relevantes até hoje. O primeiro projeto foi o projeto da Lavibras, em que a gente inicia uma lavanderia do zero, acha um modelo de negócio sem nenhuma estratégia, ou seja, um play 100% de execução. Né? Então, como que é uma curva do negócio sem estratégia e com execução? É um negócio que vai assim, vai assim, vai assim, vai assim, vai crescendo, porque quando tem muita execução e não tem nenhuma estratégia, tu vai acertando a estratégia ao longo do tempo. Depois a gente começa com a Granja Faria, né, que já é um projeto com um pouco de estratégia, onde a gente inicia uma estratégia de crescer o segmento de ovo fértil no Brasil, mas não de consolidação, apenas de crescimento. E logo em seguida, aí com uma bela estratégia, a gente entra no segmento de ovo comercial, mas, de novo, carregando muito daquela execução. E junto com a execução vem um monte de coisa, né? Consistência, resiliência. Então, essas características são muito facilmente encontradas aqui dentro, né, da nossa empresa. E, mais recentemente, a Insolo, que a gente sai, né, é exatamente esse número que eu vou te falar, a gente sai de 0 hectares para 220 mil hectares em 4 anos. Né? Então, acho que vocês sabem quanto tempo demora para fazer isso, e a gente faz isso em 4 anos. Né? Então, de novo, uma bela estratégia, né, que foi uma estratégia de chegar a 150 mil hectares, com uma execução super forte. E essas coisas têm... O que tem em comum nisso aí? Né? Quando tu começa a olhar por Lavibras, começa a olhar Granja Faria, começa a olhar Insolo, né? Sorte? Não. Né? Caiu do céu? Também não. Então, o que a gente acha em comum nesses projetos? Né? Primeiro, e o mais importante, uma capacidade de execução muito grande. O que é capacidade de execução? É a capacidade de fazer as coisas, né? Fazer o que tem que ser feito. Porque, imagina aqueles discursos, né? Eu estou enxergando muitas oportunidades. É bonito, né? Mas e quais são as oportunidades? A pessoa quer saber, tá, não, legal, cara. Porque senão tu começa a falar, o cara fica te olhando assim e não entende nada do que tu está falando. Né? Então, para ter qualidade de execução, precisa ter profundidade e presença. Então, uma das coisas, né, que são características dos nossos negócios é uma presença constante, que não para nunca, nossa, em todas as nossas unidades de negócio. Segundo ponto, cultura. Ou seja, como a gente é uma tese, um caso de expansão rápida, como é que se faz expansão rápida sem virar a Torre de Babel? As pessoas precisam, respeitando a diversidade, né, mas falando a mesma língua. Até para poder trazer... O bom da diversidade é que mais pessoas trazem melhores ideias diferentes, mas respeitando os mesmos valores. Quais são os nossos valores? Visão e atitude de dono. Eu quero que cada um dos nossos colaboradores se sinta dono do negócio. Austeridade. Ou seja, não tem por que ficar esbanjando e jogando dinheiro fora porque a empresa é grande e é uma empresa bem-sucedida. Inconformismo. Inconformismo é aquilo que faz algo muito importante para nós, que é a nossa melhoria contínua. Então, a gente entende, né, como inconformado que somos, que as coisas sempre pode fazer as coisas um pouquinho melhor e um pouquinho mais barato. Foco no cliente, né? Então é
característica e valor que a gente acredita e que está enraizado dentro da nossa cultura. Aí depois, um terceiro pilar, né, dos nossos negócios, estratégia. Então, quando eu começo a Lavibras lá atrás, eu nem sabia o que era estratégia, né? Hoje a gente já começa a entender melhor isso, mais maduro, né? A gente vai buscar um pouco desse framework. Eu saio da Lavibras, eu vendo a Lavibras, o que eu faço? Eu vou para fora do Brasil, vou para Boston, fico 2 anos frequentando a Universidade de Harvard, justamente para pegar todas aquelas ideias soltas que eu tinha e conseguir, como é que eu posso botar isso dentro do framework para poder escalar os meus negócios mais rápido. Se a gente olha a Insolo e a Granja Faria hoje, depois de 6 anos que eu saí da Lavibras, são negócios que são 10 vezes maior do que foi a Lavibras lá atrás. Porque a gente consegue escalar de uma maneira mais organizada, né? Então tinha muita ideia solta, né? Muita vontade, mas faltava, né, pegar isso e botar dentro de um processo para que a gente pudesse crescer de uma maneira mais organizada e mais rápida. O quarto pilar, estrutura. Estrutura super enxuta, né? Não tem 12 reportes na cadeia de comando, tem 3. Né? Então, tu tem 3 reportes. Então, tu tem um presidente, tu tem lá os diretores de área e os gerentes de produção. E, não tem, e o gerente de produção sabe exatamente para quem ele responde, não tem aquele reporte cruzado. E aí depois a equipe. Eu acho que um ponto importante hoje a gente entender as diferenças geracionais que a gente tem dentro do nosso negócio. Saber lidar, né, com 4 gerações diferentes dentro de uma organização é um talento que a empresa precisa adquirir de modo a saber tratar de maneira diferente os diferentes, mas com justiça. Então, a Granja Faria é uma empresa com propósito. É um propósito de alimentar de maneira democrática o consumidor. Já na Insolo, a gente tem o maior programa de agrodigital do Brasil. Todas as nossas fazendas são cobertas ou por 4G ou por 5G. Então, eu consigo atrair um público, por exemplo, aquele jovem, inteligente, que adora a informática e que antes ele não tinha espaço no agro. Eu consigo atrair mulheres, por exemplo. A Insolo é a empresa com maior quantidade de mulheres do agro. São 27% do nosso quadro de mulheres no agro. Mulher dirigindo caminhão, mulher de mecânica, mulher, obviamente, que em cargos de chefia, cargos de liderança, mas não é uma empresa inclusiva só no mimimi, porque é muito fácil, pega lá, bota um membro do conselho, uma gerente de mulher e diz que tem mulher. Não, calma aí. Eu tenho mulher no agro em todo o espectro da companhia. Não estou falando da Granja Faria. A Granja Faria tem mais mulher que homem. Eu estou falando da Insolo, que é uma empresa do agro, uma empresa de agricultura. Então, através de propósito, a gente consegue trazer jovens talentos. E aí, através de remuneração justa, a remuneração ela não tem que ser maior nem menor, a remuneração tem que ser justa. A maneira de promoção tem que ser justa, meritocrática. Então, essas ferramentas fazem com que, por exemplo, numa companhia como a Insolo, nos últimos 4 anos, a gente não perdeu nenhum gerente de fazenda. Fazem com que o nosso partnership, né, as nossas empresas têm partnership. Uma parte das ações são vendidas a uma parte dos nossos executivos.
Então, o nosso comitê executivo da Granja Faria, que são 13 pessoas, nós nunca perdemos um membro. A gente sempre tem novos talentos entrando, mas pessoas querendo sair, não. Porque a gente é justo na remuneração. Quando a gente identifica uma estrela, tem algumas maneiras de retê-la. Uma delas é compensação justa. Outras elas é expectativa de crescimento, outras elas é propósito daquilo que faz, outras são melhoria como pessoa, melhoria como profissional, melhoria como membro da sua família. Isso é uma outra coisa importante, porque, e aí a cultura tem que ser feita dentro de casa, né? Porque tem gente que não gosta disso, né? Mas isso aqui é um modelo de empresa de dono, né? em que o próprio dono preza para que as pessoas se sintam donos do negócio. E como é que eles são donos do negócio? Vários deles são acionistas da companhia. Mas muito mais do que esses aí, tem direito a bônus pela meritocracia que entregam. Então, da mesma maneira que a gente está aberto a trazer talento, a gente aqui também desenvolve muito forte essa cultura de saber que vai ter presença e profundidade e, em especial, cobrança o tempo inteiro, porque tem lá um empreendedor que é inconformado e que acredita sempre em melhoria contínua e que pode trazer o número que for. Eu venho de uma família que a minha mãe, toda vez que eu chegava em casa e tirava um 9, ela olhava assim, por que não foi 10? Né? Então a minha mãe tinha essa característica, né? Então eu fui criado assim. E talvez esse seja um dos motores do nosso inconformismo.